dando sequência no Bridge Agrotalks, nesse momento nós vamos falar sobre piloto automático, que é um ponto muito importante na questão de compactação de solo e também no controle de tráfego da lavoura. E aqui eu já faço, né, uma conexão que é, Tedson, o que acontece na prática, né, quando não se usa piloto automático nas lavouras? Então, não existe controle de tráfego na lavoura sem piloto automático. Você pode até tentar, você pode até ter a boa intenção de praticar o controle de tráfego na lavoura, mas é praticamente impossível realizar na sua plenitude sem o uso do piloto automático. Por quê? Porque é o piloto automático que hoje dita a regra do posicionamento assertivo dentro da lavoura. Porque o que é um fato? Eu falo muito isso. Trafegou na lavoura, compactou. Se compactar, vamos eleger as áreas que podem ser compactadas. E vamos deixar áreas sem compactação para que as plantas possam crescer e se desenvolver. Então, piloto automático é primordial. E esse contexto é interessante, Tedson, porque a gente tem aquela regra dos 80%. Eu gostaria que você explicasse o que é a regra dos 80%, esse contexto junto com o piloto automático. Fala um pouco mais disso para a gente. É interessante essa regra dos 80%, assim, a gente ouve muito no mercado assim, mas quantas vezes eu preciso passar sobre o mesmo ponto para poder compactar o solo, aumentar a densidade do solo? Existem inúmeros trabalhos científicos feitos com vários tipos de solo, várias composições texturais, que diz o seguinte, 80% da compactação máxima do solo acontece na primeira passada. Então, se nós pegarmos uma colheita de cana-de-açúcar, que tem 4 tráfegos, 4 passadas na mesma linha, que a gente considera 2 passadas da esteira da colhedora, mais 2 passadas do conjunto trator e transbordo, então, se a primeira passada é a que mais compacta, as outras passadas já praticamente não faz tanto dano, tanto estrago na lavoura com relação à compactação do solo, quanto a primeira. Por isso que o piloto automático é super importante. Ele direciona e posiciona as máquinas que estão dentro da lavoura onde que pode compactar, onde que pode trafegar. E aí explica um pouco para a gente como que o piloto automático resolve isso. Ele é a solução? Ele trabalha sozinho? O que você consegue nos dizer quanto a esse ponto? O piloto automático, ele é a solução. Por quê? Porque hoje em dia a tecnologia de posicionamento ela evoluiu tanto que hoje você consegue ter tecnologias que oferecem desvios em torno de 2 centímetros em relação no tráfego real dentro da lavoura em relação àquilo que você programou. Vamos pegar um exemplo assim, o que quer dizer esses 2 centímetros? Então, você programar a máquina e dizer que ela tem que sair de um ponto A até um ponto B numa linha reta e a tecnologia do piloto automático ele permite que esse desvio seja apenas de 2 centímetros para um lado ou para o outro. E o comando e o direcionamento dessa máquina que está caminhando, trafegando dentro da lavoura é feito automaticamente pelo piloto automático. Então o operador está ali dentro da máquina, mas ele não opera o direcionamento da máquina. Quem faz isso é o piloto automático. Pontos muito interessantes aqui que você comentou e agora uma dúvida aqui que é de muitos. Que assim, se a primeira passada é que oferece 80% de impacto direto na lavoura e as demais 20%, a gente pode chegar a uma conclusão, eu imagino que errada, de que as outras operações podem não ter o piloto automático. E pelo que eu estou ouvindo é o contrário. Então eu queria que você comentasse quais operações mecanizadas em lavouras podem não ter o piloto, se é que podem? Nenhuma. Nenhuma operação de tráfego dentro da lavoura pode acontecer sem piloto automático. Por quê? Porque, como eu falei no início dessa nossa conversa, Amaral, qualquer tráfego dentro da lavoura compacta o solo, em maior ou menor grau. Então, a planta vai sentir. Por isso que é interessante a gente perguntar para ela ter a planta como indicador desse tráfego. Então, assim, todas as operações mecanizadas dentro da lavoura é obrigatório o uso do piloto automático para poder ter controle de tráfego. E aí a gente concluindo mais uma vez aqui, que inicialmente o piloto automático ele veio para trazer
benefícios diretos em questões mecânicas e operacionais, otimização de insumos, controle de frota e tudo mais. E nesse contexto, a gente põe a nossa lavoura no centro dessa operação e no centro da atenção, porque o piloto automático também é uma decisão agronômica, pelo que eu estou entendendo. Com certeza, agronômica e econômica, porque o piloto automático preserva o maior ativo do produtor, que é o solo, que é a terra, que é a propriedade. Porque um solo compactado de maneira demasiada é um solo improdutivo, muitas vezes um solo doente e muitas vezes um solo muito mais suscetível ao problema de erosão. Um solo onde você trafega de maneira ordenada dentro da área, praticando o controle de tráfego, e isso só se faz com piloto automático, é um solo mais saudável, mais resiliente, mais produtivo e muito mais rentável. Então, piloto automático é sinônimo de rentabilidade para o produtor. E também já não é mais luxo, é necessidade. Não é luxo, é necessidade. Muito é um bem. insumo necessário para a produção agrícola. Muito bem, e aqui a gente conclui essa parte que falamos muito sobre piloto automático e o impacto direto e o benefício que traz o uso dessa tecnologia. Vamos lá para as nossas próximas etapas.